Olá, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos para mais um assunto escatológico, tá bom? Doutrina das últimas coisas, e hoje eu quero trabalhar com você nessa aula, nesse estudos escatológicos e a aula especificamente sobre arrebatamento da igreja, tá bom? Então nós consideramos, tá bom, a linha pré a qual eu sigo, considera a segunda vinda um período de 7 anos, tá bom? Compreendendo para 3 grupos de pessoas. Primeiro, judeu. Segundo, gentios. E terceiro, igreja, tá bom? O apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, a qual ele vai estar falando tanto nos judeus como nos gentios, como na igreja de Cristo, tá bom? Para você compreender muito bem isso, para os judeus, o Senhor virá como libertador, como seu Messias, a fim de implantar o milênio, tá bom? Para os gentios, ele virá como juiz, e para a igreja, ele virá como seu noivo no arrebatamento e levará a sua igreja para o céu, tá bom? É bem inútil nós estabelecermos uma data para o arrebatamento da igreja. Cada dia surgem mais especulações sobre o assunto e há muitos teólogos, não poucos, que arriscam nesse terreno movediço, tá bom? E eles demonstram com algumas habilidades e fazem cálculos mirabolantes, tá bom? E para mim, como teólogo também, eu considero um desperdício de tempo. Jesus ele foi categórico em Mateus capítulo 24, verso 36. Ele vai dizer o seguinte: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Certa vez, num grupo de debate, alguém fez uma pergunta para mim: Jesus sabe quando ele voltará? Para me responder essa pergunta, né, e tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja, eu preciso que você entenda que quando Jesus se fez homem, o Senhor Jesus ele se aniquilou, ele se esvaziou, ele passou por aquilo que teologicamente nós falamos de quinose, tá bom? Então ele esvaziou-se a si mesmo, conquanto ele não deixou de ser Deus. Tanto que o apóstolo Paulo vai trabalhar isso em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 e em Colossenses capítulo 2, verso 9, tá bom? Onde nós trabalhamos a quinose, o esvaziamento. Ele abriu mão de parte dos seus atributos divinos e da glória que desfrutava junto com o Pai, tá bom? Na terra, o homem Deus se sujeitou temporariamente às limitações humanas. O escritor de Hebreus no capítulo 2, no Hebreus capítulo 2, verso 14, ele vai deixar isso bem claro, tá bom? E foi nessa condição temporária que ele declarou não saber quando se daria o arrebatamento. Você pode conferir, tá bom? O próprio Jesus falando sobre isso em João capítulo 14, verso 28. Mas você precisa entender que ele se esvaziou, ele estava numa situação de limitação, mas com a vitória cabal alcançada na cruz do Calvário, João 19, 30, e muda o quadro, muda a situação, muda a história, tá bom? A sua transcendental ressurreição, ele agora vai ressurgir e vai reassumir, na verdade, ressurgir e reassumir a indivisível glória que tinha antes de o mundo existir. João capítulo 17, verso 5 vai falar dessa glória. Não foi por acaso que ele declarou em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, pois de fato ele é o Todo-Poderoso. Não há razão para nós acreditarmos que ele tenha deixado de saber definitivamente o dia do arrebatamento, de forma alguma. Em Apocalipse, as suas convictas palavras indicam o seu pleno conhecimento sobre o assunto, sobre a sua volta. Apocalipse capítulo 3, 11, 22, 7, 22, verso 12 diz: eis que cedo venho,
presto venho, cedo venho. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que interessante. Quanto a nós, além de não sabermos quando Jesus voltar, nos é totalmente vedado fazer especulações, tá bom? Nós vamos observar isso em Atos 1:7, que as próprias pessoas vão perguntar dos anjos e os anjos não vão responder. Você está entendendo? Você vai ver o apóstolo Paulo combatendo essa situação, combatendo, essa dúvida em 1 Tessalonicenses 5:1. Então, acerca do arrebatamento do Senhor, tá? Disse: vigie, pois, porque não sabei a hora nem o dia. Mateus 25:13. Estejamos, pois, preparados para aquele grande acontecimento. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Mas uma pergunta, professor, que não quer calar: quando será o arrebatamento? Quando é que vai ser esse arrebatamento? Embora nós não sejamos capazes de determinar uma data, a esperança de que veremos Jesus antes de morrermos deve estar viva em nossos corações. Tito capítulo 2, verso 13 diz que nós temos que estar com o nosso coração queimando, atento, acreditando, Somente os escarnecedores agem como se Jesus fosse demorar muito a voltar. O apóstolo Pedro vai fazer uma apologética em 2 Pedro 3:3 sobre esses escarnecedores, tá bom? O crente fiel sabe que o arrebatamento ele pode, acontecer a qualquer momento. Afinal, porque a palavra de Deus enfatiza que os sinais desses acontecimentos, para nos manter vigilantes e cheios de esperança. Então, a Bíblia, ela vai enfatizar esses sinais. Você está entendendo? Então, o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 24:42? Nós temos que ser vigilantes, tá? Temos que ser cheios de esperança. O próprio Jesus prometeu que voltaria. João 14:3, Apocalipse 22:20. Os anjos colaboraram, com essa palavra em Atos 1, de 9 a 11. Os próprios anjos vão colaborar, vão declarar que da mesma maneira que ele subiu, da mesma maneira ele vai voltar. Os profetas do Antigo Testamento também anunciaram a segunda vinda, mesmo não tendo a devida compreensão acerca dela. Daniel no capítulo 7, verso 13 vai falar sobre isso, Zacarias 14:4, Malaquias 3:2 e etc. Os escritores do Novo Testamento fizeram a mesma coisa. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 51 e 52, vai falar sobre arrebatamento. Tiago, no capítulo 5, verso 8. Pedro, na sua segunda carta, 3:10. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 28. Ele volta a repetir no capítulo 3, de 1 a 3. Judas, no verso 14. O desconhecido autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 28. As demais testemunhas da ceia do Senhor, porque ele ordenou. A ordenação da Santa Ceia é mais uma evidência da sua volta. Ele vai dizer: olha, ceiai até que ele venha. Você está entendendo? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui bem certa e bem verdadeira. Pregue-se ou não acerca da segunda vinda, os sinais proferidos por Jesus e os apóstolos continuarão ocorrendo até o arrebatamento. Cada vez mais intenso, numa demonstração de que a palavra do Senhor não passará. Marcos capítulo 13, verso 31. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não podemos estar desapercebidos, pois fiel é aquele que prometeu, Hebreus capítulo 10, 23 e 37. Fiel é aquele que prometeu. E o fato de não sabermos quando ele vai voltar não pode nos desestimular. Pelo contrário, nós temos que estar estimulados a vigiar e acreditar que a qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja vai subir no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Estamos aqui para tirar as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, deixe
a sua pergunta, ou seja por viés do YouTube, ou por viés do grupo de WhatsApp Solo Escritura, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Nós estamos aqui para sanar as suas dúvidas no nome do Senhor Jesus. Um abração, Deus abençoe. Eu espero que você tenha tido um excelente conhecimento.